explicado anteriormente, a gente está fazendo uma continuação daquele arco dentro da história. Então, a gente estamos parando dos fatos históricos. É importante sempre lembrar, para vocês que estão no nono, para vocês é mais claro isso, diferente do caso do sexto ano. Sexto ano, quando eu trabalho com eles, eles acham que quando acontece alguma coisa na América, da América Central ou na América do Sul, não para acontecer um fato, o outro não pode acontecer. Muitas vezes é difícil a cabecinha deles entender que quando está acontecendo a Primeira Guerra Mundial na Europa, no Brasil, está acontecendo outros fatos históricos. E isso é um pouco, causa um estranhamento na cabecinha deles. De fato, é diferente mesmo para a cabeça de uma criança. Só que a gente está continuando posterior e esse processo de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial. A família russa aqui, do filhos, essa Rússia czarista, pessoal, é importante a gente lembrar aqui, ó, eu vou tá lendo e tá explicando, porque eu não sei se foi todo mundo que leu quando eu passei na segunda-feira. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo, com 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele abrigava a população de cerca de 160 milhões de habitantes, composta de dezenas povos, línguas e costumes próprios. O regime era monárquico absolutista e todo o poder se concentrava na mão do czar. O que é um regime monárquico? Monarquia, poder na mão de uma só pessoa. Monarquia. E absolutista é quando todos os poderes, igual eu falo aqui, se centram. Então, peraí. Então, é quando o rei, vamos lembrar lá do Luís XIV, o Estado sou eu. Quando a gente fala do absolutismo antigo. É basicamente aquele diferente de um regime democrático, que vai ter várias estruturas que proporcionam a democracia. Então, vai ter um legislativo, um judiciário e um executivo. Não. Tudo isso se centra na mão de uma pessoa. Ele nomeava e demitia ministro conforme sua vontade e censurava jornais e revistas e decidia em nome da nação. De 1613 a 1917, o Império Russo foi governado pelos Romanov, que é essa família. O czar e sua família, nobrezas, o clero ortodoxo possuíam enormes privilégios e eram dono da maior parte da Rússia. A maioria da população do Império vivia no campo, então era uma população rural na Rússia nesse momento. Uma parte desses camponeses era formada por arrendatários. O que é arrendatários? Você paga uma mensalidade ou um aluguel para você ter acesso àquela terra. Já a maioria deles, colocar o nome, grifar o nome aqui, mujiques, era explorada por seus senhores e pagava ao governo altos impostos pelo uso da terra. Por isso vivia pobremente. Eram eles os mais atingidos pelo analfabetismo, doenças e crises, como fome que assolava o país com frequência. Por isso, a Rússia imperial ocorria rebeliões camponesas. A maior delas foi a rebelião Pulchev, de 1773 a 1775, que foi derrotado pelo exército czarista depois de muita luta. Pessoal, essa foto aqui, a gente consegue ver pelo menos uma dinâmica e uma diferença do Nicolau II. Então vamos olhar aqui primeiro, para a gente entender que aqui está ele e a família dele. Olha que belezinha, que igualdade, olha que tanto que tá bonito. Ele e seus 5 filhos, sua esposa, suas filhas, e aqui é a população da Rússia nesse mesmo contexto. O fato de já existir a fotografia possibilita e apresenta para a gente vários fatos que a gente consegue observar com os nossos olhos todas essas desigualdades. Outra resposta do camponês à pobreza e à opressão foi migrar do campo para a cidade, que entre 1863 e 1914 a população urbana triplicou, passou de 6 para 18 milhões. Nas cidades, trabalhadores buscavam empregos nas indústrias nascentes. Então, pessoal, se a gente conseguir olhar esse contexto de 1863
a 1914 é aquele período que a gente estudou, que era o período do imperialismo, já tinha passado aquela segunda revolução industrial na Europa mesmo, naqueles centros urbanos industrializados da Europa. Então vamos colocar França, Inglaterra, parte da Alemanha, e está destoando dessa Rússia. Na segunda metade do século XIX, o Império Russo estava se industrializado, graças aos capitais estrangeiros. Quais capitais estrangeiros? Esses capitais estrangeiros que o imperialismo, lembra que eles foram em alguns lugares do mundo industrializar, explorar e dizimar algumas populações? No caso da Rússia, eles foram investir o capital. Então, qual que era esses capitais estrangeiros? Alemães, franceses e belgas. E a mão de obra, como a mão de obra é barata e farta e vinda do campo, então a industrialização impulsiona também a exploração do petróleo e também a produção do aço e construção de ferrovias transiberianas. Transiberiana é aqui, ó, tá escrito aqui, ó, ferrovia que atravessa grande parte do território russo, que vai de Moscou à Manchúria, e era na época da sua construção 1891 a 1916. Se vocês olharem, parte desses contextos de industrialização de agência acaba em 1914. Por quê? Então vamos colocar aqui porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Então, algumas dinâmicas ou do capitalismo, ou sociais, ou políticas, ou culturais, tem esse momento. Por quê? É importante vocês entenderem agora, entre todas as coisas assim, que para alguns historiadores o século XX ele não começa em 1901, ele começa de fato em 1914. Por quê? Porque há uma quebra na mentalidade da época. Então eles falam, ó, como quebrou a mentalidade, agora a gente entrou no século XX. Esse 1914, essa Primeira Guerra Mundial. Porque olha o tanto de coisa que está acontecendo nesse mesmo período. Então, no governo de Czar II, que ele vai de 1894 a 1917, o capitalismo russo continuou se desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Kiev e Moscou. Nas fábricas, porém, os salários eram muito baixos, os riscos de acidentes altos, a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operariado russo promovia greves, passeatas, manifestações, mas eram reprimidas com muita violência pela polícia czarista. Esse contexto facilitou a entrada de ideias socialistas aos operários. Pessoal, vamos fazer um parâmetro. O que está acontecendo aqui no Brasil que a gente falou no bimestre passado? O que a gente chamou de porre ideológico. Como assim, professor? Está meio confuso, eu não estou conseguindo entender o que é esse porre ideológico. Lembra que no Brasil tinha vindo italianos, espanhóis, portugueses que tinham essa tradição de também está acontecendo isso. Então, peraí, então, as pessoas que saíram do campo, que estavam morando pelo campesinato, que estavam dentro lá da Rússia, naqueles grotões dentro da Rússia, eles começam a sair, eles vão para a fábrica e começam a se organizar, greve, passeata, assim como no Brasil. Aqui do lado está escrito proletariado, que é um conjunto de trabalhadores assalariados do campo e da cidade. Proletário é uma palavra diferente para a gente falar trabalhadores. Também aqui eu pulei, tem aqui do lado czar, que é o soberano tido como eleito por Deus, e que, além disso, tem o título de autocar. O que é isso? Chefe do exército. Então a palavra czar vem do latim casar, ou César. Mas por que a gente tem que entender essa função do czar? Porque ele é absolutista. Então, peraí, ele tem uma justificativa e uma legitimação porque ele é constituído por Deus. Então, foi Deus que escolheu ele aí. Ele tem absolutamente todos os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, além do controle do exército. Então, o czar, ele tem toda essa em volta dele. Então, olha lá, esse contexto eu preciso facilitou o quê? A entrada de ideias socialistas nos meios operários da rua.